Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais uma videoaula no nosso fantástico mundo da biologia. E hoje nós vamos começar a falar sobre bioquímica. Se vocês lembram, a gente divide a bioquímica em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Então a gente vai começar a falar sobre os compostos inorgânicos, que são a água e os sais minerais. A água é esse elemento extremamente abundante nos seres vivos e vital para a nossa sobrevivência. Essa água ela vai variar a quantidade nos seres vivos de acordo com o organismo, com a idade e com a atividade metabólica ali. Como vocês podem ver aqui no esqueminha, nós seres humanos, cerca de 70% do nosso organismo é água. Alguns sedenterados mais de 90%, alguns vegetais quase 98%. Então, assim, ela é extremamente abundante. De acordo com a idade. Quanto menor a idade, maior a quantidade de água. Quanto mais jovem, maior a quantidade de água. Nos órgãos, né? Quanto mais atividade metabólica o tecido, o órgão exigir, maior vai ser a quantidade de água. Onde que você vai ter mais água? No cérebro ou na pele? No cérebro, onde a atividade metabólica é muito maior. Então você tem essa necessidade de água muito maior. A água ela propicia essa troca, né? Essa fluidez das substâncias dentro da célula, fora da célula, no sangue. Ela é extremamente importante. E por que ela é importante? Porque ela tem propriedades físico-químicas que são essenciais, como, por exemplo, ela é um dipolo, ela é um solvente universal, abundante em seres vivos, ela tem uma alta força de coesão, de adesão, alta tensão superficial, alto calor específico, atua na regulação térmica, tem um comportamento anômalo que vocês vão ver lá na frente o quanto isso é importante. Então, o que seria essa questão de... Vamos começar lá por cima pelo dipolo, né? O que seria um dipolo? Vamos lembrar da estrutura da molécula da água. A molécula da água ela é composta do quê? Por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo, então os elétrons vão tender a se aproximar mais do oxigênio, formando o quê? Esse lado do oxigênio vai ser mais negativo, consequentemente o lado do hidrogênio mais positivo. Por isso que ela é um dipolo, ela tem 2 polos, um positivo e um negativo. Ela é uma molécula polar. Por isso que todas as substâncias polares vão ter uma boa interação com a molécula de água, por isso que ela é um solvente universal. Já as moléculas apolares, que são quem? Os lipídios, os ácidos graxos, os óleos, são moléculas apolares, por isso que eles não são bem solúveis em água, por conta dessa estrutura, entendeu? E essa estrutura da água vai propiciar o quê? Uma alta força de coesão. Por quê? Esse lado negativo aqui da molécula de água, o lado do oxigênio, ele tende a se aproximar de outra molécula de água pelo lado positivo. Ou seja, o oxigênio vai se ligar aqui à parte do hidrogênio da outra molécula de água. E essa interação aqui acontece o quê? Através das pontes de hidrogênio, entendeu? Por isso a gente fala tanto das pontes de hidrogênio. É por isso aqui, ó, essa força de interação acontece aqui, pelas ligações de hidrogênio. Antigamente a gente chamava ponte de hidrogênio, hoje a gente chama de ligação de hidrogênio, que dá essa capacidade de coesão. As moléculas ficam muito bem coesas, bem firmes, né? E assim como a molécula de água tem essa força de coesão com outras moléculas de água, ela também interage com outras moléculas polares. E aí essa atração a outras moléculas polares a gente chama de adesão. Então foca, coesão, atração das moléculas de água entre si, e adesão, atração das moléculas de água e moléculas de outras substâncias polares. As apolares, lembra que não
não são muito amigas aí da água, tá? E essa mesma estrutura da molécula de água vai propiciar o que? Uma alta tensão superficial. Aqui vocês podem ver, abaixo da linha d'água, né? Aqui tem a linha d'água, abaixo da linha d'água as moléculas estão aqui interagindo e a força está sendo distribuída uniformemente. Na parte da superfície, essas moléculas tendem a direcionar a força lateralmente, formando uma espécie de rede. Essa rede que a gente chama aqui de tensão superficial, ela é tão grande que ela propicia até que alguns animais consigam caminhar sobre a água, tá? E a água é extremamente importante no processo metabólico, né? Esse quadrinho aqui a gente tem até na outra aula, na aula anterior, a gente falou de catabolismo e anabolismo, e a água vai atuar diretamente nos dois processos. No anabolismo, a água é um produto. Como assim? Você lembra que o anabolismo é o que? Síntese, produção. Você pega moléculas menores para formar moléculas maiores. Então, quando, por exemplo, você pega vários aminoácidos para formar uma proteína, esses aminoácidos vão se ligando ali e ocorre o que? Liberação de hidrogênio e oxigênio que vão formar moléculas de água. Então, durante o processo de anabolismo, você tem a saída de moléculas de água, o que a gente chama de reação de síntese por desidratação, porque a água é um produto desse processo. No catabolismo, a água já age como um reagente. No catabolismo, o que? Você pega uma molécula grande, vai quebrar, né? Lembra? O catabolismo quebra. Quebrar essa molécula em moléculas menores. Você vai pegar uma proteína, quebrar ela em diversos aminoácidos. Você usa a água ela atua nesse processo de quebra, então a gente chama de reação de hidrólise. Água, lise, quebra, ou seja, quebra através da água, tá? Então, no catabolismo, a água é um reagente, no anabolismo, a água é um produto, tá? Regulação térmica, a água atua diretamente no processo de regulação térmica. A água ela tem um alto calor específico, um alto calor latente de vaporização e um alto calor latente de fusão. O que é isso? Calor latente, calor específico. É a quantidade de energia necessária em calorias para aumentar em graus Celsius 1 grama de água, da substância. Entendeu nada, né? Vamos pegar como exemplo a água e o ferro, que aí fica fácil de entender. Quando você pega 1 grama, uma caloria, aplique 1 grama de água, ela vai levar 1 grau Celsius. Quando você pega 1 caloria, aplique 1 grama de ferro, ele vai levar 10 graus Celsius. Ou seja, a água necessita de muito mais calor para aquecer do que o ferro. E é isso que a gente chama de alto calor específico. Ela ganha e perde calor muito lentamente. E por que isso é importante? Vocês vão ver lá por diversos motivos. Por exemplo, na regulação térmica mesmo. A gente está lá debaixo daquele sol de 40 graus. Por que você não superaquece e bum, explode? Porque nosso organismo é 70% de água. Então, essa água ela aquece lentamente. E até tem a questão do suor. Conforme você vai liberando o suor, essa água que você vai perdendo resfria a pele. E conforme o suor vai evaporando, ele rouba calor do nosso organismo. Então, vai ajudando a resfriar e ajuda nesse processo de regulação térmica. Por isso que ela é muito importante. Ela tem um elevado calor latente de vaporização. O que é isso? Ela precisa ganhar muito calor para mudar do estado de líquido para vapor. Você botar água lá para ferver para fazer um café, ó, uma hora. Entendeu? Um elevado calor latente de fusão. Ela para se solidificar, ela tem que perder muito calor. Ela requer uma exposição a temperaturas inferiores a 0 graus Celsius por um elevado tempo. Ou seja, você bota uma água para congelar, ela não vai congelar assim, ela vai demorar, entendeu? E o comportamento anômalo. O que é esse comportamento anômalo da água? Normalmente, quando você aquece uma substância, ela tende o quê? Dilatar. Se você resfria, ela tende a contrair. A água, ela tem uma anomalia que a gente fala que de 0 a 4 graus ela se comporta diferente. Acima de 4 graus Celsius ela vai dilatar normalmente, mas de 0 a 4 graus Celsius ela tem essa anomalia. E
Quando ela congela, ela expande ao invés de se contrair, diferente das outras substâncias, né? Que quando congelada ela se contrai, as moléculas se contraem. A água não, ela expande. Se você pega uma garrafa PET, enche d'água, bota no congelador, fecha, bota no congelador, o que vai acontecer? A garrafa vai estourar, por quê? Porque a água vai expandir. Então esse é o comportamento anômalo da água. E aí o que acontece? É isso que propicia a questão da vida nos polos, porque a água no estado sólido, ela tem uma densidade menor do que no estado líquido. Por isso que o gelo flutua. E o gelo, ele não é um bom condutor de temperatura, então ele acaba servindo ali de um isolante térmico. Então a água abaixo da camada de gelo, ela vai estar numa temperatura superior à temperatura do ambiente. Então os animais conseguem sobreviver ali nesse meio aquático, nas regiões mais frias. Foi? Sais minerais a gente fala no próximo vídeo, tá bom?